Olá pessoal, tudo bem? Eu vim para a gente continuar um pouco a conversa que eu iniciei no último vídeo, continuando a falar sobre sociologia. Eu até vou falar sobre um autor que eu já falei aqui no canal, eu vou falar sobre Marx, mas eu vou dar um pouquinho mais de ênfase aos aspectos sociológicos, né? Quando eu falei aqui no canal anteriormente era mais respeito aos aspectos políticos. Então, só para reforçar, Marx é um autor do século XIX, ele nasceu em 1818. E só para também tirar um pouquinho a impressão que as pessoas têm, Marx é um autor nascido na Alemanha, né? Às vezes as pessoas vinculam a Rússia pela questão do socialismo, né, da União Soviética, mas na verdade ele é um autor nascido na Alemanha. E muito importante lembrar o contexto histórico dele. O Marx estava assim no meio do furacão que estava existindo na Europa. E esse furacão tem o nome de Revolução Industrial. Foi a Revolução Industrial, o aspecto histórico marcante na época que vivia o Marx. Só para lembrar também, eu sei que todo mundo já ouviu falar de Revolução Industrial, ela não é uma revolução de fato, né, como a Revolução Francesa. E quando eu falo de fato, eu falo assim de questão de armas. Na verdade, foi uma transformação tão radical do estilo de vida, né, aquela passagem do mundo agrário para o mundo industrializado, as cidades sendo criadas, né, várias classes sociais surgindo, que aí teve o nome de revolução. Né? Então, vale a pena ler um pouquinho mais se você não sabe muito sobre a Revolução Industrial, só para tirar essa imagem que a gente tem, né, de guerra, de arma, né, essas coisas todas. Mas voltando para a sociologia, também pensando na pessoa como pessoa, né, como é que a gente define uma pessoa como pessoa? Ou melhor, né? Como é que a gente diferencia o ser humano dos outros animais? Muita gente fala que é por causa da racionalidade ou do polegar opositor, né? Mas o que seria a nossa característica especial enquanto ser? O Marx fala muito de ser social, né? Então aí já tem uma dica. O que nos diferencia seria essa questão do ser social. E para ele o ser social é caracterizado pelo trabalho. Mas não trabalho que os outros animais também fazem, e sim um trabalho que tem um fim específico. Né? Na análise do Marx, uma moto passando na rua, na análise do Marx, o trabalho feito pelo ser humano, ele chama, é um termo técnico, de ação teleológica. O que significa isso? É uma ação que tem um fim, né? Que a gente tem um objetivo, que a gente tem um planejamento, que a gente tem uma estratégia. Então a ideia dele é isso que diferencia a gente. Só que, claro que há trabalhos e trabalhos, há profissões e profissões, e um pouco como a nossa vida está constituída, não é muito por iniciativa nossa, né? Também a sociedade tem as suas próprias regras. Existem classes, né? O Marx fala de duas classes fundamentais, que seria a classe dominante e a classe dominada, ou na nossa linguagem atual, né? Talvez não tão atual, mas numa linguagem mais recente, a burguesia, o proletariado, essas classes estão sempre em conflito e tem uma classe que tem mais privilégios do que a outra. E a outra classe, que é a que não tem privilégio, que é a dominada, resta a alienação. Esse é um conceito bem importante do Marx, a alienação. Ser alienado não é um ato de vontade. Eu sou alienada porque eu quero. Não é um ato de vontade. Na análise do Marx, a alienação é imposta a uma classe por outra. A alienação é imposta à classe dominada pela classe dominante. Então, é a não participação da política. Em uma época a gente teve isso, que a participação política era só feita por uma elite. Então, a proibição da participação política. Agora todo mundo tem oficialmente a participação política, mas não com a mesma qualidade, né? Não com o mesmo poder. Então, é isso que o Marx chama de alienação. Dentre vários outros termos que o Marx também, outras ideias que o Marx agrega a essa palavra alienação. Então, é só interessante observar, né, que a alienação não é voluntária, não é uma escolha, é uma imposição. Né? Aí também ele fala muito de ideologia, e também é diferente do que a gente usa hoje em dia. Né? Que a gente fala que a ideologia é uma escolha. Né? Eu escolho a minha ideologia livremente, seria uma imposição. Isso é uma falsa ideia, né? Porque, na verdade, a ideologia também é imposta. Na análise sempre, né, do Marx. A ideologia é imposta, sim, pela mesma classe dominante. Então, a gente pensa do jeito que a gente pensa, a gente tem as necessidades que a gente tem, porque a gente acha que são nossas necessidades. E, na verdade, não são. Né?
na verdade, são uma imposição da classe dominante. Pense comigo, né? Será que a gente de fato tem necessidade de trocar de celular todo ano? De onde vem essa necessidade? Então, a tradução da ideologia para Marx, que a ideologia é uma falsa consciência, está sempre a serviço da classe dominante. Só fazendo um parênteses, né? Claro que essas categorias são bem diferentes do que a gente utiliza na atualidade, mas elas servem para a gente pensar um pouquinho sobre essa atualidade, né? O quanto a gente é livre, de fato, né? O quanto as nossas necessidades são nossas necessidades, de fato. Então é interessante a gente pensar isso. O Marx ajuda um pouco a gente a pensar, né? E a questão também, para a gente encerrar, a questão que ele fala da desigualdade social, logicamente, né? A desigualdade social é um aspecto muito importante para todo mundo que lê Marx, todo mundo que faz parte desse grupo de marxistas. E a desigualdade social não é natural, né? Não veio da natureza, ela foi criada pela própria sociedade. Agora a questão é quando, né? Quando ela foi criada? Há muito tempo, né? Logicamente. Vamos voltar, né? Vamos acompanhar estudos antropológicos que falam sobre isso e vamos voltar à época dos primeiros grupos de pessoas. Eu até costumo exagerar para a gente conseguir visualizar direitinho junto. Vamos voltar àquela época das cavernas, né? Então, quando as pessoas começaram a fazer as primeiras organizações, em que a gente era nômade, né? Que a gente ia mudando de local para conseguir alimentação, né? Para conseguir viver. Então, nessa época, a gente não tinha desigualdade social, né? A desigualdade social ela foi criada quando as pessoas se tornaram sedentárias e aí dividiram a terra. E aí cada um tinha uma propriedade. A partir daí começa a acumulação, a partir daí começa o primeiro tipo de desigualdade que já existiu, que é de gênero, a mulher ficando em casa, o homem saindo, essa diferenciação acontece nesse momento, e daí a sociedade vai só transformando e aumentando o tipo de desigualdade que existe entre as pessoas. Então, origem lá, bem antiga. Só o triste, né, quando o Marx fala desse aspecto, e todos os marxistas, né, muitos outros marxistas falaram sobre isso, não só o Marx, mas o triste é que quando deste momento tem a criação do Estado, o Estado não é criado como um organismo neutro, né? O Estado é criado para favorecer, claro, de maneira escondida, para favorecer essa classe dominante. Foi assim e assim sempre será. Aí sim, né, o Marx traz alternativas, né, de organização de trabalhadores, de revolução, que vocês devem ter ouvido bastante. Para encerrar o meu comentário agora, assim, de fato, né, é interessante lembrar que mesmo que a gente não concorde, né, com essa ideia de revolução, de socialismo, não existe mais isso hoje em dia, mesmo que a gente parta dessa linha, é importante perceber que se a gente tem direitos hoje, foi porque houve denúncias no passado, né? E muitas dessas denúncias elas começaram a ser feitas por Marx, né, que ajudou a organização dos trabalhadores. E com isso ajudou a conquista de direitos trabalhistas, e direitos ao sufrágio, né, e direitos das mulheres. Então, muito veio dessas denúncias feitas lá no século XIX. Eu espero com isso só trazer um pouquinho assim, de curiosidade, né, para despertar esse olhar, porque tem coisas que a gente acha que conhece, então não gosto, nunca vou ler, é só para despertar um pouquinho de curiosidade. E eu deixei lá nos comentários do canal tanto o material que eu usei para fazer essa fala para vocês, quanto uma sugestão de leitura, né, caso vocês se interessem. Mas era isso. Então, até a próxima. Tchau!